Fala galera, estou trazendo mais um vídeo para vocês aí e dessa vez estarei falando aí de uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Estarei abordando ali, os 4 capítulos, capítulo 5, 6, 7 e 8, tá bom? Estarei enfatizando ali, de acordo com todo o contexto, dentro da visão da escatologia preterista completa. Valeu, rapaziada? Vocês que estão entrando aí no canal pela primeira vez, sejam bem-vindos e aproveitem e se inscrevam para que vocês possam receber vídeos, Estou postando aí com mais frequência, tá? Toda semana, tá bom, galera? Não deixe de se inscrever e aproveitem e compartilhem esse vídeo aí, marque o sininho para que vocês possam ficar por dentro, beleza? Estarei enfatizando aí, tá? Os 5 capítulos, repetindo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, de uma das cartas aí do apóstolo Paulo, do qual ele escreve para a igreja de Roma. É isso aí, galera. Então vem comigo, vamos nessa, vamos analisar aí de acordo, com todo o contexto. É isso aí. Vamos lá. Vamos iniciar aqui mais um vídeo, tá? Dessa vez aqui eu vou falar sobre Romanos, a carta aos Romanos, do qual o apóstolo Paulo escreve, para uma das 7 igrejas da Ásia, que, diga-se de passagem, é uma das 7 igrejas também que está descrita lá no livro de Apocalipse de João, que é a igreja de Pérgamo. Por que de Pérgamo? Já falei num vídeo anterior aí, que era onde a igreja de Pérgamo habitava, no mesmo lugar que estava o trono de Satanás, que é o opositor Império Romano, tá? Por isso que a gente pode constatar que a igreja de Roma, uma das 7 igrejas da Ásia, é a mesma igreja de Pérgamo, do qual foi descrita lá pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, beleza? Então vamos analisar aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui Romanos. E vamos ler aqui a partir do capítulo 5, na íntegra. Beleza, rapaziada? Vamos lá, hein? Vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembrando, galera, que graça, quando as escrituras se referem a graça, tá? Isso está em todas as partes aí, a maioria das partes das cartas do apóstolo Paulo e também dos outros apóstolos falaram também muito sobre isso. A graça ali não é nada mais e nada menos do que o recebimento do Espírito, tá? Com relação aí, à crucificação de Jesus Cristo na cruz, tá? Jesus morre na cruz e dá essa oportunidade para eles, o acesso de uma vez por todas, do Espírito de Deus na mente deles, tá? Essa é a graça, e do qual, através desse Espírito, eles passam, a lutar aí, a ter forças para poder lutar contra a natureza humana. A gente vai conseguir entender isso conforme eu for lendo aí, até o último capítulo aí, do qual eu prometi, que é o capítulo 8, tá bom? Vamos lá, hein? Então, somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Deixa eu tirar aqui, deixa eu botar o offline aqui para ninguém me atrapalhar. Beleza, pronto. Beleza. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Justamente a graça que eles receberam, pelo intermédio desse Espírito. Tá? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Eles eram considerados ali ímpios, porque estavam ali debaixo, da lei escrita de Moisés, e a carne, simplesmente a natureza humana, a inclinação da carne engolia eles. Eles não tinham o Espírito de Deus e automaticamente eles não conseguiriam ali jamais lutar contra a carne, contra a natureza humana, tá? A gente vai entender isso conforme eu for lendo, hein? Vamos lá. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso porque eles não estariam mais ali sendo escravos da natureza humana e teriam recebido o Espírito de Deus e automaticamente, eles conseguiriam ali praticar as instruções que Deus deu para eles desde lá do Monte Sinai, desde o primeiro pacto, e do qual Jesus Cristo, aí, através da morte dele, dá um novo sentido ao decálogo que foi dado a Moisés, transbordando esse Espírito perante eles. Tá? Vamos lá, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. 12. Deixa eu puxar isso aqui para... Deixa eu botar isso aqui embaixo para ficar melhor. Vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, tá? Isso aqui, o apóstolo Paulo está fazendo referência a Adão, tá? Lembrando que a natureza humana, carne e sangue, ela entrou no mundo, pelo intermédio do próprio Adão, que trouxe aí a morte, a todos os seres humanos, e os israelitas, como eles precisavam, galera, como os israelitas precisavam, viverem segundo não a natureza humana, ou seja, a natureza pecaminosa de Adão, para poder estarem com um eterno, eles tinham que praticar ali o decálogo, as instruções que Deus deu para eles, porque eles, na verdade, eles não vieram para poder fazer parte desse mundo como seres humanos comuns, porque eles já eram espirituais. Inclusive lá em Hebreus vai falar sobre isso, da pátria que eles precisariam se lembrar de onde eles vieram, Por isso que Jesus Cristo veio para poder resgatá-los, resgatar aquilo que se perdeu. Aquilo que se perde estava em algum lugar de origem. Ninguém é perdido, ninguém se perde de algum lugar onde nunca se fez existente antes. Isso não faria sentido. 13. Porque até a lei estava o pecado do mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei, tá? Essa lei aqui é referente, óbvio, ao decálogo que foi dado ali a Moisés, tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Por que ele dá essa referência aqui? Porque antes do Monte Sinai ali, da lei dada por Moisés, eles não tinham nenhum caminho, tá? Nenhum caminho para poder estar ali em uma intimidade com o Eterno. Somente através do decálogo, somente através das instruções, eles teriam a oportunidade de estar perto de Deus. Beleza? Por isso que o apóstolo Paulo dá essa referência aqui, tá? Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Justamente aí, por causa do Espírito que foi derramado sobre todos eles, veio essa graça, do qual eles tiveram a oportunidade de praticar ali as instruções que foi dado pelo Eterno. Tá? E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E eles só tiveram a oportunidade de reinar em vida, depois que receberam justamente esse Espírito. Porque antes deles receberem esse Espírito, através da morte de Jesus Cristo na cruz, eles não tinham nenhuma oportunidade, de reinar em vida. Até porque eles estariam ali
né, completamente sobre o domínio da natureza humana, né? Seriam completamente escravos. Então não teria nenhuma possibilidade de reinar em vida com Jesus Cristo. Como isso? Se eles seriam escravos, justamente por não terem o Espírito de Deus na mente deles. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Né? Mais uma vez eu vou repetir, eles recebem essa graça que é o Espírito de Deus sobre a mente deles, e com isso eles têm a oportunidade de praticar a instrução do Eterno, o decálogo que foi dado a Moisés, e depois em um novo sentido através de Jesus Cristo, até porque eu já falei aí num vídeo anterior, que Jesus ele não veio abolir a lei, tá? Muito pelo contrário, ele veio fazer com que essa lei fosse perfeita sobre cada um deles, aperfeiçoando, dando novo sentido a ela. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justificados. É o que está escrito aí. Beleza? Vamos continuar aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, justamente porque eles receberiam esse Espírito. E eles teriam plena condição de praticar, né, todas as instruções que o Eterno deu para cada um deles. Tá? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Capítulo 2 não, capítulo 6. Vamos lá. Romanos 6. Beleza. Aí agora a gente vai começar a entender, tá? Melhor aí a respeito da graça e a respeito do Espírito, que é justamente a graça que eles receberam. A gente vai conseguir entender perfeitamente já a partir daqui, tá? O apóstolo Paulo vai dizer, vai continuar, né? A sua carta para a igreja de Roma, ele vai falar o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andaremos nós também em novidade de vida. Isso por quê? Porque depois que eles fossem batizados, né, no Espírito, ou seja, o Espírito desceria sobre eles, eles passariam ali não ser mais escravos da natureza humana e assim automaticamente teriam a mesma oportunidade, né, de ressuscitar dentre os mortos, da mesma forma como Jesus Cristo ressuscitou naquele grande dia, né? Conforme o apóstolo Paulo vai falar em uma das suas cartas, ali para a igreja de Tessalônica, onde ele vai dizer, né, que primeiro ele ressuscitaria aqueles que morreram, para depois levar os que estavam vivos, tá? E isso aconteceria quando? Na segunda vinda de Jesus Cristo, trazendo aí juízo e justiça sobre Jerusalém, em sua grande parúzia, tá? Aí ele vai dizer no 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição, tá? Lembrando que essa ressurreição aqui é a mesma que ele recebeu lá após os 3 dias, onde ele morre e fica 3 dias lá no inferno, né? Ou seja, completamente separado de Deus, ausente do Espírito de Deus, e depois ressuscita recebendo esse Espírito de novo, tá? E isso aconteceria também com todos eles que morreram crendo em Cristo e que fizeram a vontade dele até aquele grande dia. 6. Sabendo isto,
que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Ou seja, eles receberiam o Espírito e não passariam mais a ser escravos da natureza humana, que é a graça. Esse Espírito se dá a graça. Vamos entender isso, né, conforme a gente continuar. Fomos lendo aí, tá? Dando continuidade. Vamos lá, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Né? E isso porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz, né, ele leva ali todas as transgressões dos israelitas, se cumpre ali uma das profecias, que está lá em Isaías 53, beleza? E com isso ele liberta, dá a oportunidade de todas as ovelhas perdidas da casa de Israel serem libertadas da sua natureza humana. E naquele grande dia, que é o grande juízo que se dá ali no ano 70, é onde eles conseguem vencer todo o domínio da morte, né? Conforme o próprio apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o último a ser vencido é a morte. É justamente onde eles passam a reinar com Cristo na nova, com Deus, aliás, né? Onde Jesus Cristo entrega o reinado dele milenar a Deus e eles passam a reinar com Deus de uma vez por todas na Nova Jerusalém, onde não vai haver morte, dor, pranto, nem nada, conforme está lá em Apocalipse capítulo 21 de João, tá? 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós considerei-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Mais uma vez, porque eles não seriam mais escravos da natureza humana através do intermédio do Espírito, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em sua concupiscência, né? Concupiscência se dá aqui os desejos da natureza humana. É a mesma coisa, tá? 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, ou seja, transgressão da lei, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tudo isso de acordo com o Espírito, é óbvio. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa lei se dá o quê? Se dá aí ao decálogo de Moisés, que foi dado lá no Monte Sinai, né? Designado ali com relação à letra, né? Onde eles tentavam fazer ali segundo a força humana, tá? E depois ele vai botar aqui, vírgula, mas debaixo da graça, que é a lei do Espírito. É onde eles receberiam esse Espírito e teriam ali a plena condição de lutar contra todos os desejos da natureza humana, ou seja, a concupiscência da carne. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, vírgula, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou de pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela franqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Tudo isso de acordo com o Espírito de Deus, né? Porque quando eres servos do pecado, ou seja, estavam entregues ali aos desejos da natureza humana, ou seja, não eram completamente escravos, né? Esse seria o sentido aqui, vírgula, estavais livres da justiça, porque certamente eles não teriam ali o Espírito de Deus para poder lutar contra a natureza humana e assim tão menos, né? Praticar ali as instruções do Eterno, que é o decálogo que foi dado a Moisés ali no Monte Sinai. E depois viria através de Cristo no novo sentido, tá? De forma resumida, é claro. E que fruto tinhas
então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso porque eles receberam o Espírito, ou seja, a graça, né? Então eles não estariam mais ali sujeitos à escravidão da natureza humana. 23, para finalizar aqui o 6. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a escravidão, né? Da natureza humana, ou a ausência do Espírito de Deus era o que produzia a morte para eles, porque eles tão pouco, né, nunca estariam ali perto de Deus, tá? Porque justamente não teria o Espírito dele. Vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. 7. Beleza, vamos lá. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Isso foi uma das perguntas dele. Vamos lá. Porque a mulher que... Aí ele vai usar aqui de uma analogia, né? De um simbolismo, tá, galera? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ela vier, está ali ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo, o marido será chamado adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido e livre está da lei, e assim não será adúltera, se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Por que o apóstolo Paulo fala? Também vós estáis mortos para a lei, né? Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque a lei, ali dentro do âmbito da antiga aliança, era onde mostrava, né, tinha o objetivo de mostrar ali a inclinação da carne, da natureza humana deles. Então era ligado a físico, tá? As coisas físicas, as coisas terrenas, correto? E eles, né, no domínio, debaixo do domínio dessa lei, certamente jamais conseguiriam praticá-las. Por quê? Porque eram escravos da natureza humana e tampouco conseguiriam ali, né, obedecer o decálogo que foi dado a Moisés. Então, uma vez que eles cometiam, né, a iniquidade, ou seja, transgrediam a lei, automaticamente eles eram culpados de transgredir todos os mandamentos, né, que fora dado a Moisés ali no Monte Sinai. Entendeu? Então, se eles estavam ali debaixo da lei de Cristo, que é a lei do Espírito, que também não deixava de ser ali as instruções de Deus, por que eles iriam voltar, né, a serem escravos de novo para estarem ali debaixo da lei escrita de Moisés no âmbito da antiga aliança? Então não faria sentido. 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte, tá? Por isso que o apóstolo Paulo lá para a igreja de Corinto, né, 2 Coríntios capítulo 3, que eu até mencionei aí, falei dessa passagem no vídeo anterior, vai falar: a letra mata, mas o espírito dá a vida, né? Que letra era essa? Era justamente o decálogo que foi dado a Moisés, que apontava a fraqueza na natureza humana, e essa natureza humana que fazia com que eles se tornassem escravos, matavam eles morriam. Então eles não tinham ali a oportunidade de obterem a vida eterna, tá? Justamente por causa da escravidão com relação à natureza humana. 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha aí, ó. E ele fala isso, óbvio, porque a letra ali, de acordo com o decálogo, né, no âmbito da antiga aliança, não tinha nenhum poder, não aperfeiçoava eles em nada. Então ali eles não tinham esperança da vida eterna. Por quê? Porque a natureza humana, a carne engolia eles, tá? Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? Né? Muitos acham aí dentro do Evangelho da Graça que essa lei é o diabo,
que essa lei aí é a maldição, foi ruim, né? Colocando aí que o objetivo dela era simplesmente fazer com que eles morressem. O objetivo da lei não foi essa. Porque, na verdade, quem matava eles, no fundo, era a própria natureza humana. E a gente vai conseguir entender isso dentro do contexto. Vamos continuar analisando. O apóstolo Paulo vai responder: de modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria, por exemplo, a concupiscência, é o que está escrito aí, ó, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Né? Lembrando que não cobiçarás aí é um dos mandamentos que está ali, dentro do decálogo que foi dado a Moisés no Monte Sinai pelo próprio Eterno, tá? Mas o pecado tomando a ocasião, ou seja, se aproveitando pelo mandamento, né? Despertou em mim toda a concupiscência, ou seja, o desejo da natureza pecaminosa humana. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Vamos entender isso, tá? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu quem me era para a morte. Então a gente pode perceber nitidamente aqui no versículo 10, tá? Que o apóstolo Paulo vai falar que esse mandamento era um mandamento para a vida, porque esse era o objetivo. E na verdade o mandamento ele só não deu vida aos israelitas justamente por causa da fraqueza, né, e da escravidão da natureza humana, tá? Achei eu que me era para a morte, né? Porque o pecado tomando a ocasião pelo mandamento, pode reparar aqui que é o pecado que toma essa ocasião, me enganou e por ele me matou. Olha só quem mata aí. Quem mata o apóstolo Paulo de forma espiritual? Vê se é a lei que foi dada. Claro que não. Seria completamente contraditório. Preste atenção, 11. Porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Olha aí, ó. Assim a lei... Deixa eu marcar aqui. Olha só, hein? Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então como é que pode, galera? Né? Dentro do Evangelho da Graça, o Evangelho aí que tá introduzido aí, né? Eles quererem colocar aí dentro do universalismo abraâmico, que é uma das religiões aí que tem sido implementada aí na internet, eles quererem colocar, cara, que essa lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai seria ali uma maldição, uma coisa horrorosa, ou até mesmo Jesus Cristo destrói ela. Sendo que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que essa lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Vê se faria sentido isso. Não tem lógica. Não teria lógica nenhuma. Logo tornou-se-me bom em morte. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, pô. Ele exclama aqui. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então você percebe nitidamente aqui que quem mata, né, espiritualmente os israelitas não é a lei de Moisés. Não é o decálogo que foi dado lá, porque o decálogo, o objetivo dele era justamente dar a vida, fazer com que eles se tornassem ali espirituais perante o Eterno. Esse foi o objetivo da lei. Então quem mata eles, na verdade, aí é o próprio pecado que é concebido ali pela fraqueza da natureza humana. Essa é a lógica. Não faria sentido nenhum. Vamos lá, hein? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha aí, ó. Mas eu sou o carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que abraço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim, justamente por causa da natureza humana que ele fala isso, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tá? Lembrando que o apóstolo Paulo está fazendo essa referência aqui, né, dentro de um âmbito, tá, daqueles que são ligados aí à escravidão da natureza humana. Beleza? Então a visão do apóstolo Paulo é essa, tá? Vamos lá. A gente vai entender isso conforme eu for lendo, hein? Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Né? Aqui ele enfatiza muito bem a respeito do Espírito de Deus que estaria na mente dele, lutando contra todos os desejos com relação à natureza humana. Tá? Por isso que ele vai falar lá para a igreja de Galácia, né? Está lá em Gálatas capítulo 5, onde ele vai mencionar que é o espírito que milita contra a carne, ou seja, a natureza humana, e a natureza humana que milita contra o Espírito de Deus. Ambos são inimigos. Beleza? 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembrando que esse corpo, né, de morte, eles só seriam libertos de uma vez por todas na grande consumação dos séculos. É onde o próprio apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5, né, que ele sairia daquela cabana, da barraca, ou seja, do corpo humano, né, literalmente falando, tá? E entraria de forma espiritual em um corpo glorificado na Nova Jerusalém. Então ali, de uma vez por todas, eles venceriam a morte e ganhariam ali a vida eterna, tá? Aí ele vai finalizar aqui no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, ou seja, isso através do Espírito, né, que trabalhava na mente deles, né? Mas com a carne, a lei do pecado, tá? Vamos lá, para a gente finalizar, capítulo 8. Para a gente finalizar, hein? Vamos lá. Aí ele vai continuar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembrando que há uma condição aí, galera, tá? Então, somente aqueles que eram eleitos, aqueles que receberam o Espírito de Deus, ou seja, a graça, né? É onde não havia ali mais nenhuma condenação para eles, porque certamente eles não iriam ser mais escravos do pecado e com certeza iriam conseguir praticar ali todas as instruções que foi dada, né, para a igreja, para todos eles, tá? A lei, beleza? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, não seriam ali mais escravos da natureza humana, porque teriam ali o Espírito de Deus na mente deles, ou seja, a graça. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então percebe-se nitidamente aqui, de acordo com o contexto, no capítulo 8, o apóstolo Paulo simplesmente no capítulo anterior estava fazendo só, né, estava dando um exemplo para aqueles que estavam sendo escravos da natureza humana e que não tinham o Espírito de Deus. Beleza? Porquanto o que era impossível à lei, isso porque a lei não tinha poder nenhum de aperfeiçoar, então seria impossível, óbvio, né, justamente por eles serem escravos da natureza humana antes de Jesus Cristo morrer na cruz, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, destruindo a morte, dando oportunidade para eles, pelo intermédio do Espírito que desceria sobre cada um deles lá na mente deles. Tá? No versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, ou seja, Jesus Cristo simplesmente dando novo sentido à lei, do qual passasse a ser aperfeiçoado sobre eles, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, onde eles não seriam mais escravos, mas seriam livres ali, né, pelo intermédio do Espírito, praticando ali todas as instruções. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Né? Conforme dentro do âmbito da antiga aliança, eles jamais conseguiriam praticar a Torá. Né? A lei de Moisés, a lei que foi dada ao Decálogo, que foi dada ali justamente por serem escravos da própria natureza humana. Por isso que o apóstolo Paulo dá essa referência aqui no versículo 7. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até porque está escrito também que carne e sangue não herda o reino de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, porque eles já tinham recebido esse Espírito, que é a graça, né, pelo intermédio da morte de Jesus Cristo na cruz. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, por que ele fala isso? Porque somente aqueles que foram predestinados, ou seja, eleitos e escolhidos, certamente teriam ali o Espírito de Deus e andariam segundo o Espírito, obedecendo todos os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Isso porque o Espírito certamente faria com que eles lutassem contra a natureza humana e deixariam de ser escravos dela, tá? E passariam a ser que nem Cristo. Cristo nunca pecou, por quê? Porque tinha ali, de forma vitalícia, o Espírito de Deus na mente dele. Então o objetivo ali era para que todas as igrejas da Ásia, né, todos aqueles que eram eleitos, pudessem chegar numa única plenitude com Cristo, numa única maturidade, conforme o próprio apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 4. Tá? Esse era o objetivo. E o Espírito estava ali, né, na mente deles, para poder capacitá-los a se parecerem, a serem iguais a Jesus Cristo. De maneira que, irmãos, somos devorados, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E somente o Espírito para poder fazer isso, né? Para poder fazer com que todos eles não vivessem de acordo com a natureza humana. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo vai falar do Espírito, que está com letra maiúscula, testificando com o nosso Espírito dele aqui com letra minúscula. Esse Espírito com letra minúscula aqui, galera, a gente tem até esse exemplo lá no grego, é a mesma coisa que alma, tá? É a ligação que se faz ali à alma, tá? A própria mente, os sentimentos humanos, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Beleza? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tá? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E isso tudo pelo intermédio de quê? De Jesus Cristo na cruz, do qual deu acesso a eles a não viverem mais segundo a escravidão da natureza humana pelo intermédio do Espírito de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso aqui, de que forma o apóstolo Paulo fala,
Que referência que ele faz isso aqui? Justamente a esperança que eles têm de torná-los reis e sacerdotes em uma nova Jerusalém. E isso se daria somente após a consumação dos séculos, lá no ano 70, com a destruição de Jerusalém, do templo caindo abaixo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Percebe-se nitidamente aqui, ó, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso como? Fazendo com que todos eles se tornassem parecidos, ou seja, iguais, digamos assim, a Jesus Cristo. E isso porque eles receberiam ali o Espírito de Deus, ou seja, a graça. Tá? Aí ele vai finalizar aqui, vamos lá. Que diremos, pois, a estas coisas? De Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Aqui o apóstolo Paulo vai citar uma das palavras ali, por parte dos profetas. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem as profundidades, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Então o apóstolo Paulo vai falar aqui da predestinação, de tudo que já estava predestinado ali com relação a eles, dessa grande salvação, que é torná-los reis e sacerdotes em uma nova Jerusalém. E tudo isso pelo intermédio de quê? Da morte de Jesus Cristo na cruz, que concede o Espírito de Deus a todos eles, dá a graça para eles, tá? E eles, através desse Espírito que foi derramado sobre eles, certamente ali conseguiram vencer os desejos da natureza humana. Então conseguiram praticar todas as instruções do Eterno e assim herdar o reino de Deus, e serem salvos, entrarem ali na nova Jerusalém. É isso aí, galera. Finalizando aí mais um vídeo, tá? Para vocês aí, beleza? E é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Os que estão entrando aí assistindo esse vídeo pela primeira vez aí, tá? Para quem não me conhece, sou o Alexandre Moraes, do canal Escatologia Preterista Completa, e aproveitem e se inscrevam para que vocês possam continuar recebendo aí vídeos todas as semanas. Valeu, galera? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui!